com Iapo, ela deve estar... Já está tudo ok. Já está tudo ok. Já colocou para gravar e a nossa querida Suelen vai cantar. Louvado seja Deus, então. Iniciamos, então, irmã Irani, pode conduzir. Então, nós vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Aqueles que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos. Querido Deus, de joelhos dobrados na tua presença, queremos agradecer primeiramente por mais um dia de vida, agradecer pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Pai querido, venha ao teu reino e faça a tua vontade. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Dê-nos arrependimento verdadeiro e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Aqui estamos, Pai. Trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Viemos te adorar, Pai querido. Queremos sair daqui alimentados, fortalecidos, Pai. Por isso, nós suplicamos a unção do Espírito Santo, suplicamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fique conosco, dirigindo não só este momento, mas todos os momentos da nossa vida. Oramos e desde já te agradecemos, não que há em nós mérito algum, Pai. Não temos nada a oferecer, mas é confiante, Senhor, na tua palavra. É confiante no sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz, que nós reclamamos a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras sem poder e alento, que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Suelen, que Deus continue te abençoando grandemente, minha querida. Meus queridos, nós estamos agora, neste momento, nós vamos compartilhar
a mensagem, o pão que Deus tem para nós nesta manhã. Eu quero continuar um momento de adoração, porque nós viemos aqui para adorar, né? Quero continuar este momento fazendo uma pergunta para a sua reflexão. Como nós devemos vencer no conflito? Qual é a receita de Deus? Nós estamos vivendo um conflito muito grande, né? Qual é a receita de Deus para nós vencermos no conflito contra Satanás? Pare e pensa. Qual é a receita que Deus deu para mim e para você? Nós estamos vivendo um conflito, e a palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne, é contra potestades, então não é coisa pequena, né? E qual é a receita que Deus deu para você e para mim, para que vençamos no conflito contra Satanás? Alguém gostaria de falar ou escrever? Confiança nas promessas do Senhor. Ok. Nós temos aqui uma resposta que a nossa querida deu. Que não está errado, né? Confiar. Vamos ver, dentro da palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 4, versículo 4. Abramos a palavra em Mateus 4, versículo 4. Alguém escreveu aqui também, eu gostaria de ler. O estudo da palavra, alguém escreveu aqui. Vamos abrir. Todos encontraram Mateus 4, versículo 4? Abrimos a palavra e vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, abrimos a tua palavra, Senhor, e clamamos pela unção do Espírito Santo, que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, que tenhamos entendimento, sabedoria, Pai querido, que o mesmo Espírito que falou aos profetas ao escreverem a tua palavra, nós suplicamos que fale conosco para compreendermos a profundidade, compreender o que o Senhor quer falar a cada uma de nós. O Senhor tem uma mensagem para ser trazida aos nossos corações. Pai querido, somente o Espírito Santo pode nos dar o verdadeiro entendimento, sabedoria e também poder para que nós possamos colocar em prática. Por isso nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Diz aqui, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, diz o desejado de todas as nações, nós vamos trabalhar, a mensagem de hoje, ela está no livro Desejado de Todas as Nações. Eu estou com o capítulo 12, e não é toda, na última página do capítulo 12, no meu livro é a página 123, mas ele não é o condensado, certo? Então, é melhor vocês irem pelo capítulo, que é o capítulo 12, a última página, no último parágrafo. Diz assim a palavra de Deus. Por que meio venceu Jesus no conflito contra Satanás?
por que meio que Jesus venceu? Aí vem a resposta, pela palavra de Deus. Agora vem explicando, unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Irmãos, vou repetir, unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Não tem outra maneira de resistirmos à tentação. Não tem outra maneira de sairmos vencedores no conflito contra Satanás, senão pela palavra de Deus. Então, anote para você, guarda essa passagem, marca na sua Bíblia, que não tem outra resposta, é unicamente pela palavra de Deus. Está escrito, dizia Jesus, está escrito, e são-nos dadas grandíssimas, preciosas promessas. Agora vem a resposta que a Júnia também deu. Primeiro, alguém deu, todas as respostas dadas aqui estão corretas. Alguém colocou aqui pela comunhão, né? E nós vamos agora entrar no... a palavra de Deus vai explicar para nós o que significa esta frase que nós terminamos de ler. O homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. O que significa isto? Dentro da palavra de Deus, nós temos a nossa opinião, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz. Bem, aqui diz assim, está escrito, dizia o Senhor, e são-nos dados grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Lembra que a Júnia respondeu aqui as promessas, né? Confiando nas promessas? Então, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, toda promessa da palavra de Deus nos pertence. Agora nós vamos entrar nos detalhes. De tudo que sai da boca de Deus, havemos de viver. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Bem, pertence-vos toda a sua força. E logo em seguida vem dizendo para nós assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pela palavra dos teus lábios, me guardarei das veredas do destruidor. Bem, nós sabemos, nós ouvimos, agora nós vamos fazer, mas como é? Aqui está dizendo que nós devemos esconder a palavra de Deus, aqui nós estamos entendendo que é estudando, mas como é? Como? Irmãos, eu fiquei tão feliz que o Senhor, na infinita bondade dele, ele vai explicar detalhes de como é que nós podemos viver de toda a palavra, o que significa. Então, eu vou pedir licença, porque eu vou ler 3 parágrafos para nós, porque eu quero ser fiel. Me ajudou muito e eu quero compartilhar com vocês. Como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. Toda alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Como nós temos de comer por nós mesmos, a fim de recebermos nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Da mesma maneira que você tem que comer por você mesmo, você vai lá, você prepara a sua comida, você come. Assim também, a nossa vida espiritual, ela também deve ser alimentada e precisa ser por nós mesmos. Não
haveremos de obter simplesmente por meio de outras pessoas. Nós estamos acostumados a nos alimentarmos, a ficarmos sempre ouvindo outras pessoas. É importante, ajuda, mas você precisa ir buscar por você mesmo, ter o seu momento, você e Deus, estudar a palavra. Olha o que diz aqui, ó, não a havemos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra. Cada um de nós precisa ter este momento com Deus. Ah, irmã, mas eu não compreendo. Então, se você não compreende, mas tem tanta passagem que eu não compreendo. Irmãos, Bíblia na mão, espírito de profecia, o espírito de profecia e clamar pelo Espírito Santo. O livro Patriarcas e Profetas, ele pega o início, ele nos explica, nós temos o ano bíblico, e o ano bíblico, ele traz para nós qual é, por exemplo, você lê o capítulo da Bíblia e qual capítulo no Patriarcas e Profetas que explica aquela passagem. Então, até a passagem dos profetas, né, dos patriarcas, nós temos o livro Patriarcas e Profetas. Depois, quando termina, nós temos os profetas e reis, explicando que na época começam já os reis. Depois nós temos o desejado de todas as nações. Nós temos Atos dos Apóstolos e o Caminho a Cristo. E o Grande Conflito. Esses livros, eles explicam toda a Bíblia. Olha o que diz aqui. Não havemos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos cuidadosamente estudar a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra. Devemos tomar um versículo, agora vamos lá. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Pegar um versículo, aquele versículo que Deus mandou para você, e, ao estudar aquele versículo, concentrar a sua mente, pensar nele, orar o Espírito Santo e perguntar a Deus: Senhor, qual foi o pensamento, o que o Senhor quer falar comigo através deste versículo? Convém demorar-se sobre este pensamento até que nos apoderamos dele. Demorar sobre este pensamento até que nos apoderemos dele e saber o que diz o Senhor para nós. Todas as vezes que você vai para a casa do Senhor, Deus manda, quando abre a Bíblia, que vem a palavra de Deus, nós estudamos sobre isso, nós devemos chegar em casa, pegar aquele versículo e ler novamente. Lembra da Bíblia ensinando o povo de Bereia? Que o povo de Bereia chegava em casa e liam novamente para ver se era aquilo mesmo. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aqui está dizendo para nós que até quando? Irmã, mas eu ainda não entendi. Até quando que aqui diz que você deve demorar o seu pensamento até que você saiba o que o Senhor quer falar com você? Até que você receba de Deus a mensagem, até que você compreenda a profundidade daquele versículo, o que o Senhor quer falar com você através daquele versículo. Olha que coisa linda. Em suas promessas e advertências, Jesus dirige a mim
Jesus está se dirigindo a mim, em cada promessa, em cada advertência. Tanto amou Deus ao mundo que deu o seu Filho unigênito para que eu, crendo, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus queridos, as experiências relatadas na palavra de Deus, elas devem ser minhas experiências. A oração e promessa, os preceitos, as advertências, elas me pertencem. Mas para que eu tome posse, é preciso que eu me demore em cada promessa. É preciso que eu me demore em cada advertência. É preciso que eu tome, para eu tomar para mim, eu preciso ter uma verdadeira compreensão. Então, diz aqui, à medida que a fé, olha só, assim recebe e assimila os princípios da verdade, então torna-se parte do próprio ser. Olha a profundidade. Aí sim vai se tornar parte do nosso próprio ser, mas para isso é preciso que a fé receba e assimila os princípios da verdade. E aí sim, aí vai se tornar parte do próprio ser. E também a força da palavra de Deus. A palavra de Deus recebida na alma, ela molda os pensamentos. E então entra no desenvolvimento do caráter. Olhando sempre a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Deus fará as mais preciosas revelações a seu povo faminto e sequioso. Verificarão que Cristo é um Salvador pessoal, ao alimentarem-se da sua palavra. Acharão que ela é espírito e vida. A palavra, então, irmãos, no momento, não é só a leitura, é parar, tirar aquele versículo que, às vezes nós estamos lendo, aí nós encontramos um versículo que chamou a atenção. Esse versículo falou meu coração. Aí a gente para. Quando isso acontece, nós devemos tirar tempo e só podemos parar depois que nós compreendermos o que Cristo falou conosco. E aí, então, a alma, ela vai... Aí, então, nós vamos receber, nós vamos assimilar. E aquela palavra, ela vai passar a fazer parte do seu próprio ser. Olha que coisa linda! E nunca mais vai ser tirada, porque foi o Espírito Santo, foi recebida na alma. E aí vai ser moldado o seu caráter, vai ser moldado os nossos pensamentos. E nós seremos alimentados. Diz aqui assim, ao alimentarem-se de sua palavra, acharão que ela é o espírito e vida. A palavra, então, ela destrói a natureza carnal. Aí sim é que a natureza carnal será destruída. Só depois de ser absorvida verdadeiramente, houve uma compreensão profunda, o Espírito Santo falou, você compreendeu, assimilou, aí sim, foi recebida na alma, e então foi moldado o seu pensamento, o seu caráter foi desenvolvido, aí é destruída a natureza carnal, é destruída a natureza terrena e comunica vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo.
torna-se uma nova criatura. É aí que nós nos tornamos uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio quando isso acontece. O coração adquire a semelhança divina. É isto que significa viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Isto é comer o pão que desce do céu. Meus queridos, aqui está. Nós tivemos aqui eu comecei no capítulo 12 e ele continuou no capítulo 41. Anote, por favor, o capítulo 41 do Desejado de Todas as Nações. Aqui explica para nós o que significa viver de toda palavra que sai da boca de Deus. E então, o discípulo aqui, ele se torna uma nova criatura. E aí nós passamos a viver verdadeiramente de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, eu anotei a frase, eu fiquei maravilhada com que nosso Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida. E o Senhor diz para nós que com esta aqui morre a natureza carnal. Eu fiquei tão feliz de ver, de tomar posse, como é necessário o viver de toda palavra que sai da boca de Deus. O que significa e quando é que acontece de morrer a nossa natureza carnal? A palavra de Deus, ela afirma, ela nos dá esta promessa. E é o que nós almejamos. E então nós teremos, pelo poder de Deus, nós teremos então a vitória no conflito. E aí diz aqui, que aí sim seremos novas criaturas. Meus queridos, há pouco tempo nós estudamos sobre Daniel. E Daniel, ele tinha uma percepção, assim, ele compreendia, ele tinha uma percepção da palavra de Deus de forma muito clara. E diz a palavra de Deus que ele tinha uma clareza de mente muito grande e tinha uma firmeza de propósito, né? A clareza, nós estudamos aqui, ele enxergava longe. Eu vou dar aqui o exemplo. Quando ele chegou, nós já tínhamos falado sobre isto, nós só estamos aqui dando mais uma pincelada. Quando ele chegou, que viu que estava escrito o decreto, né, que não se podia fazer nenhuma petição a ninguém, senão ao rei, ele já sabia que era uma armação de Satanás. E ele voltou para casa tranquilo, completamente tranquilo, e continuou orando a Deus da mesma maneira, porque ele já sabia o que era aquilo. No entanto, então isso significa o quê? Clareza, ele tinha uma clareza de mente muito grande, ele enxergava longe. Agora eu quero trazer isso para a nossa vida. O rei, na hora que o rei amava Daniel, o rei tinha um carinho muito grande, gostava de Daniel, ele sabia do caráter de Daniel. Quando os 120 sátrapas, né, armaram, eles chegaram para o rei e falaram, fizeram a proposta para o rei assinar, o rei não conseguiu enxergar. Que por trás, que ali era uma armação contra Daniel. Por que o rei não conseguiu? Ele não conseguiu enxergar, por causa do coração dele. Ali tinha o pecado do coração, o orgulho, a vaidade. Ele se sentiu, e isso atrapalhou, impediu que ele enxergasse.
Depois, quando ele descobriu, quando ele percebeu, quando eles chegaram e falaram, olha, Daniel não está obedecendo, não. Daniel, ele está orando. Aí o rei se tocou, mas já tinha sido tarde demais. Mas o que nós queremos, a lição que nós queremos tirar aqui? Ele não tinha clareza de mente. Daniel tinha uma clareza de mente tão grande. Outra coisa importante, quantas vezes nós ficamos diante de alguma situação que a gente fica pensando assim, qual que é o certo? Eu faço, eu não faço? Qual é o certo? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nós não temos essa clareza de mente. Nós não conseguimos enxergar o que é certo ou o que é errado. Está nos faltando o quê? Outra coisa, às vezes nós enxergamos. Quantas vezes nós enxergamos, sabemos que é pecado, mesmo assim nós não temos força moral. Nós sabemos que é pecado, mas mesmo assim nós fazemos. Porque falta o quê? Firmeza de propósito. Daniel tinha os dois. Firmeza de propósito, ele tinha tanta clareza de mente, tanto ele enxergava as armações, tanto ele enxergava como ele tinha firmeza de propósito. A ponto de os homens, aqueles homens sem caráter nenhum, eles disseram, nós nunca vamos conseguir, nunca vamos achar nada de errado na vida dele. Eles não disseram assim, ó, vamos ficar vigiando que em algum momento ele pode cair. Não, nós nunca acharemos nada de errado na vida dele. E Ellen White, ela afirma, na palavra de Deus, ela afirma, ela diz assim, que Daniel era um homem ao qual nenhuma tentação podia corromper. Daniel chegou neste ponto. Daniel chegou num ponto que nenhuma tentação podia corromper este homem. É isso que Deus espera de mim e de você. Estamos vivendo nos últimos tempos. Estamos vivendo nos últimos momentos. E o Senhor espera de mim e de você. Cada nome que está aqui. Cada nome que está aqui. O Senhor espera que você... É preciso estar no lugar de Daniel, é preciso estar o seu nome. Eu queria te convidar nesta manhã para que você colocasse o seu nome. Nesta frase, ao invés de... Eu vou colocar o meu, Irani. É uma mulher a qual nenhuma tentação pode corromper. Coloque o seu nome e peça a Deus que faça isso na minha vida e na sua vida. E o Senhor hoje, ele nos deu a receita, que Jesus deixa claro que para vencer o conflito com Satanás, só aqui diz claramente, a única maneira é na palavra. E o Senhor nos ensina o que é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nos ensina o que é comer o pão que desce do céu. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça de nós, homens e mulheres, com a clareza de mente que Daniel tinha, com a firmeza de propósito que Daniel tinha, para que nenhuma tentação possa nos corromper. E então seremos novas criaturas. Morre a natureza carnal. Seremos novas criaturas em Cristo Jesus. Suelen, eu gostaria que a Suelen... Não, antes do louvor, Suelen, vamos fazer a oração? E aí, então, eu gostaria que logo após a oração, você cantasse, por favor? Sim, sim. Quem poderia fazer uma oração, por favor? Eu posso fazer. Por favor, minha irmã. E depois a Suelen canta. Grande Deus e eterno Pai, ó Senhor, não temos palavras, ó Pai, para expressar a nossa alegria, a nossa gratidão pelo Senhor aqui no Brasil, Pai, nos despertar bem antes das 5 horas, Pai, para nós termos a nossa comunhão com o Senhor.
Oh Deus, obrigada pelo teu esforço, obrigada pelo teu chamado, obrigada, Senhor, porque o Senhor quer falar conosco cada manhã, o Senhor quer nos encontrar com cada um de nós a cada manhã. Obrigada pela mensagem que acabamos de ouvir. Oh Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda cada manhã. Nós temos ouvido mensagens tão tocantes, mensagens de advertências, mensagens de conselho, mensagens de chamada, de insistência do Senhor conosco, nos chamando para uma vida íntima com o Senhor, uma consagração mais intensa, uma vida de santidade e consagração. Obrigada, meu Deus, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada por Jesus, obrigada, Senhor, por cada um dos teus mensageiros que o Senhor tem ungido cada manhã para falar a nós nessa sala. E de uma forma especial, neste momento, eu quero apresentar diante do teu trono de graça a vida da tua serva, irmã Irani. O Senhor conhece, Pai, as provações, o Senhor conhece as batalhas, Pai, o Senhor conhece a necessidade dela, supre todas de acordo com a tua vontade. Abençoa ela e a família dela, abençoa cada lar representado, que cada família, Pai, todas nós, tanto mulheres quanto homens, jovens, nós temos uma luta íntima dentro de nós. É a luta, Pai, que nós estamos travando com um desejo intenso, Pai, de nos consagrar, de nos purificar, de nos lavar no sangue de Jesus. Oh Deus eterno, em nome de Jesus, nos ajuda. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos revela o teu poder. Dai-nos hoje, ó Deus, um dia na tua presença, um dia de comunhão com o Senhor. Dai-nos a vitória, Pai, em todas as lutas que nós empenhávamos, que nós enfrentávamos nesse dia. Dai-nos a vitória por misericórdia. Ó Deus eterno, por misericórdia, abençoa os nossos entes queridos, as pessoas da qual cada um de nós estamos intercedendo, clamando, Senhor, por salvação, por libertação, por transformação. Quantas pessoas nós estamos orando, implorando, Senhor, porque o Senhor opera um milagre na vida dessas pessoas, Pai. Pessoas que precisam ser libertas dos vícios, pessoas que precisam ser curadas. Quero colocar aí nas tuas mãos o pai da irmã que colocou o pedido aqui no chat. Oh Deus, atua, Pai, na vida desse irmão nosso. Atua, Pai, para o milagre de cura, um milagre de restauração. Ouve o clamor da tua serva, Pai, e ouve todos os clamores do coração de cada um de nós. Oh Pai, cada um de nós temos, ó Pai, um pedido, um clamor a fazer. E eu rogo ao Senhor, sonda a nossa mente e nossos corações. Ouve, ó Pai, as nossas súplicas, supra a nossa necessidade. Nós te imploramos, Pai eterno, nós te suplicamos, já agradecidos, porque confiamos em Ti, confiamos na Tua graça, confiamos nos méritos de Jesus. E é em nome de Jesus que nós te imploramos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Pai querido, continuando na tua presença, queremos colocar aqui, Senhor, diante do altar, cada família aqui representada. Senhor, a irmã Nilza, a irmã Nice, Rosângela, Sandra, Suelen, Valmir, Débora, Cristine, Miriam, Terezinha, Ruth, a irmã Maria, a Neide, a Margarida, a Margarete, a Joide, a Jeane, a Evanilce, a Edna, a Júnia, a Iapo, a Dalvani, alguns nomes que não apareceram. Senhor, se eu não conseguir ver algum nome, mas o Senhor não esquece nenhum, e o Senhor está vendo todos, cada família aqui representada, Pai. Senhor, faça isso na nossa vida, assim como o Senhor fez com Daniel, fez com que Daniel era um homem o qual nenhuma tentação podia corromper. Faça isso na nossa vida também. Cada pessoa que aqui está, Senhor, que cada pessoa, cada família aqui representada, sejam homens e mulheres, os quais nenhuma tentação possa corromper. Transforma a nossa vida, Senhor. Faça de nós novas criaturas. Queremos que essa natureza carnal, terrena, morra, e que o Senhor viva em nós, Pai. E então poderemos dizer, já não sou eu quem vive, sim Cristo vive em mim. Faça isso na nossa vida, Pai. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero ter Jesus comigo, quero a sós com Ele andar. Quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar, tendo fé no Salvador,
descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero ter Jesus comigo, frágil sou em minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero ter Jesus comigo, sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristezas, sem temor. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos, neste momento nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem? Quem gostaria de compartilhar conosco? Dalvani, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, Irani, bom dia a todos aí do grupo. Bom dia, minha princesa. O que mais me chamou a atenção nessa mensagem sua, que Deus nos trouxe nesta manhã, quando você falou da firmeza de propósito de Daniel. A gente vê que Daniel, ele tinha firmeza, porque ele tinha uma comunhão sincera, né, com Deus. Ele buscava o Espírito Santo na vida dele. E ele tinha momentos de oração com Deus. Ele buscava mesmo. E para a gente firmar também a nossa vida com Deus, né, os nossos propósitos, a gente tem que fazer propósito diante de Deus. E não adianta a gente, né, levantar às 5 horas da manhã, ou levantar 3 horas da manhã. E se a gente não fazer um propósito assim, ó, todos os dias, todos os momentos de nossa vida, até essa comunhão com Deus, na busca do Espírito Santo. Quando a gente começa a fazer isso, assim, todos os dias na nossa vida, pode ter certeza que a gente firma, né? Aquele propósito ali com Deus. E nada, tentação nenhuma vem nos derrubar. Então, assim, a gente precisa fazer isso. Eu estou falando por mim, eu não estou falando, né? Eu não estou apontando ninguém. Eu estou falando para a minha vida, que a gente precisa, eu preciso disso na minha vida. Para que a gente possa prosseguir nos caminhos de Cristo. O que adianta a gente falar que a gente é cristão se a gente não tem nenhum propósito com Deus? E nesses últimos dias, as coisas se apertam cada dia, né? A gente precisa consertar as nossas vidas. E para ter uma mente limpa, a gente precisa cuidar da alimentação, a gente precisa cuidar dos pensamentos da gente, né? O que a gente pensa, o que a gente vê. Porque o que a gente vê, né, nas redes sociais, essas coisas que afetam a nossa mente, a gente precisa tirar, né, tirar fora da nossa vida. Que os nossos pensamentos possam estar nas coisas de Deus, lendo um livro, ouvindo
né, uma mensagem, está estudando a palavra de Deus, para que a gente possa ter essa firmeza em nossa vida. Então, isso chamou muito a minha atenção. Por isso que Daniel, né, ele tinha esses propósitos com Deus, ele tinha essa firmeza com Deus, porque ele vivia uma vida, né, de comunhão com Deus. Isso que a gente precisa também em nossa vida, de ter isso na nossa vida, de estudar a palavra de Deus, de orar, né, de buscar o Espírito Santo, de ter uma boa alimentação, de ter um bom pensamento, para poder a gente ter essa firmeza de propósito, ter essa comunhão cada dia. São essas, né, são essas as minhas considerações É diante isso, da isso mensagem de mesmo. hoje. Muito bem, Dalvani, isso mesmo. Daniel, ele compreendeu que, olha só o que diz aqui o espírito de profecia. Satanás, ele opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais que são concedidas por Deus ao homem como inapreciável. Então, Daniel, ele entendeu que ele precisava cuidar do corpo para ele ter a mente, para ele ter uma mente limpa para entender as coisas do Senhor, e o tempo. Então, ele entendeu isto. Satanás, ele ataca o nosso corpo, porque ele sabe que se a nossa mente, Deus se comunica conosco através da nossa mente, a mente tem que estar limpa. E então Daniel cuidou, ele decidiu firmemente ser fiel, né? Ele decidiu não se contaminar. Então ele cuidou do corpo e ele tirava tempo. Ele orava 3 vezes ao dia, né? Ele tinha comunhão com Deus. Além do devocional dele, ele parava 3 vezes ao dia, ele estava em oração, cuidava do corpo e da mente, né? E tinha comunhão com Deus. Então, está aí o que o Senhor está ensinando para nós, né? Cuidar do corpo, e o Senhor nos ensina tudo que é puro, tudo que é de boa, tanto cuidar dos pensamentos, né? Cuidar do nosso corpo e a dedicação. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Débora, minha princesa, seja bem-vinda. Bom dia, Irani. Bom dia, princesa. Tudo bem? Boa noite. Bom dia a todos da sala. É um prazer muito grande estar aqui. Saudade da sua animação, do seu abraço aconchegante, viu, Irani? Minha consideração hoje é a seguinte. Na hora que ela estava falando sobre o firmemente, eu tenho passado por algumas batalhas e eu tenho desenvolvido uma vida espiritual há pouco tempo, que eu tenho resistido nas provas e me apegado ao Senhor. Porque diante das provas, geralmente, eu fazia me afastar de Deus. Eu não se importa comigo também, né, suprir a dor, fugir, né, das circunstâncias. E ontem eu tive uma situação em que eu descobri algo sobre mim que me deixou assim muito. Eu fui visitar uma amiga que estava fazendo aniversário e a gente levou uma cesta de frutas e petiscos para ela, e ela fez um vinho lá com leite condensado. E assim, o que me surpreendeu foi elas acreditarem que eu iria beber. Eu falei assim, elas sabem que eu não bebo tudo, mas elas acreditaram que eu ia beber. E eu fiquei assim, agora ouvindo a mensagem, eu falei assim, talvez eu não tenha dito, a minha postura não foi firme, porque isso me impediria de estar ali ou não, né? Será se de alguma forma eu deixei entender que eu beberia, eu não fui clara, né, na minha postura? Talvez seja isso, decidir firmemente. Aí eu entendi, decidir firmemente é deixar explícito para todas as pessoas que você não vai vacilar. Tipo assim, eu terminantemente não faço isso. Mas como um dia comentando com elas em outra ocasião, elas falando sobre isso,
Eu falei que quando eu fiz uso, quando eu bebia, era uma bebida muito boa, é gostosa e tudo. E talvez tenha sido isso que tenha criado nelas a expectativa de que talvez eu beberia. Então, essa mensagem veio me esclarecendo, né, que o meu comportamento para as pessoas, eles têm que entender minha firmeza de propósito, não é só eu decidir. E lá no momento eu fiquei assim, né? Eu não vou beber, eu vou beber, se eu beber, né, eu testemunho. Aí eu fiquei meio assim oscilante, mas e fiquei assim, eu resisti oscilante. E não é essa postura que Deus quer. Deus quer uma postura clara e firme, sem ofender, deixar elas à vontade para elas fazerem, mas eu não faço. E nem por isso deixar de conviver, deixar de estar próximo. Outra questão é o meu horário. 3 horas, deu 3 horas, a gente estava lá, eu fui lá, desliguei o alarme, em vez de convidá-las para a oração, eu só orei a Deus em pensamento, Senhor, né? Levei os meus pedidos lá de oração a Deus, mas eu poderia ter falado com elas também, olha, gente, 3 horas é meu horário de oração, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Ainda mais que era um momento de gratidão pelo aniversário dela. Então foi outra vez que, né? Foi algo que eu poderia ter feito pela fé delas também, assim, para testemunho de comunhão, e eu não fiz. Então, decidir firmemente apesar de qualquer circunstância, a gente está lá e está ao lado de Deus, né? As pessoas não terem dúvida, as pessoas terem certeza do que você vai, das suas decisões, quanto a esses princípios, né? Quanto aos seus princípios. E minha consideração é essa, que Deus seja louvado por essa mensagem de força, de fortalecimento da fé. Muito obrigada, minha querida, mas está em tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão bondoso conosco que está em tempo, né? E o Senhor, de alguma forma, está mostrando para nós, né? Quando eu li esse versículo, Daniel, capítulo 6, versículo 5, que diz: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel. Eles viram, e o Senhor está nos preparando para que isso aconteça também na nossa vida. Vai chegar um momento, com fé em Deus, da próxima vez elas já vão ver outra coisa em você, porque o Espírito Santo já mostrou, e que veja em nós também, que os nossos amigos vão olhar para nós e vão dizer assim: olha, não tem jeito não, nós nunca acharemos nada na vida deles que possa, nada de errado, né? E ainda diz aqui, diz assim: mas não puderam, no versículo 4 diz, mas não puderam achar, procuraram, mas não puderam achar nada na vida dele, culpa alguma, porque ele era fiel. Então, que o Senhor faça isso, eu gosto dessa certeza. E Ellen White ainda reforçar, Ellen White dizer esta frase, para mim, me tocou profundamente. Daniel era um homem com o qual nenhuma tentação podia corromper. E que isso seja feito na nossa vida, e é isso que precisa ser feito, porque Deus está nos preparando, né? Nós estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Somos o povo chamado para os últimos momentos, e é isso que Ele está fazendo conosco, nos preparando. Agora tem outra pessoa aqui. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Irmã Maria, seja bem-vinda, princesa. Bem-vinda, bom dia, Irani, bom dia a todos da sala consagração. Que saudade, Irani, de ouvir a sua voz, de sentir o seu abraço carinhoso, que alegria, viu? Que bom estar aqui na sala hoje com vocês. Eu queria dizer o seguinte, que todos que as duas irmãs falaram aí, está muito dentro e muito certo daquilo que nós precisamos fazer. Conforme você mesmo deixou para nós, né? Nós só podemos ser bem nutridos espiritualmente se tivermos o alimento certo, que é a palavra de Deus. É o primeiro alimento, né, para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa mente. Porque senão ficamos com a nossa mente deturpada, né, tapada, e não conseguimos enxergar, né, a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, não conseguimos. Por quê? Porque nossa mente está
tapada, obscurecida por aquilo que nós colocamos na nossa mente. Então, é a palavra de Deus. Conforme Jesus, o próprio Jesus venceu Satanás ali, com a promessa e a certeza, está escrito. A primeira resposta dele para Satanás foi: está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, né? E assim venceu todas as tentações. E isso Deus deixou claro para nós, que esse é o primeiro alimento que nós devemos ter, né? Todos os dias na nossa vida, todos os dias, diariamente, né? Através do estudo da Bíblia. O segundo alimento é o espírito de profecia, a oração, né? Também o clamor, aquele tempo que você tira diário ali para com Deus, para que você possa colocar suas dificuldades, né? De entender, de compreender, e Ele dará. Como você disse, é o clamor ao Espírito Santo para entender a palavra de Deus, é isso mesmo. É o clamor ao Espírito Santo para nos dar o entendimento que precisamos para compreender que precisamos deixar muitas coisas para que outras coisas possam acontecer na nossa vida, que é o de servir e amar a Deus fielmente em tudo, né? Então, o que a irmã colocou aí, eu também passo por isso. Ah, mas a Glorinha não come nada. Eu falei, como? Eu como muitas coisas. Mas o que você come? Você não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro, não come aquilo outro. O que você come, então? Eu falei, minha filha, fala para você que eu como isso, 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 isso. E as pessoas ficam assim, sabe? Como é que pode? Ah, não, eu não aguento ficar. Então, quer dizer, sabe, as pessoas ficam assim, pensando. Eu falei, gente, eu sinto muito bem, né? E eu preciso ainda melhorar mais. Eu preciso ainda melhorar mais ainda, né? Que a nossa vida é um verdadeiro aprendiz. Eu ainda não aprendi tudo, eu ainda não sei tudo, eu ainda preciso ainda melhorar muita coisa, ser mudada em muita coisa, mas já compreendi que para mim ter uma mente clara, um corpo são, né? Para ter uma saúde né, equilibrada, eu preciso ter o alimento certo, nas horas certas, né? E de forma correta, como Deus pede. Foi muito boa essa mensagem, né? Que me chamou muita atenção mesmo também. Essa mensagem me chamou muita atenção e mexeu muito comigo e me ajudou ainda a ser mais assim firme no propósito, com todas as minhas deficiências, com todas as minhas dificuldades que tenho, com todas as minhas fraquezas que tenho, mas o que vale no coração é a vontade de querer ser fiel. E Deus, então, completa em nós aquilo que nós não podemos. Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? De abster, assim como Daniel decidiu firmemente não contaminar com as iguarias do rei. Daniel não temeu diante do decreto de morte, né? Daniel não se confundiu. Ah, será que eu como? Será que eu não como? Será que eu oro? Ou será que não vai ter alguém olhando? Ele não olhou pela janela se ia ter alguém olhando ou se não ia. Ele fez a oração com a janela aberta, ele não temeu. Por quê? A mente dele já estava formada naquilo que é o espiritual, naquilo que é a direção ao céu. Que Deus abençoe a gente, né? Cada um de nós, a mim principalmente, para que a gente possa cada dia assimilar o plano de Deus e o propósito que Deus tem na nossa vida, para sermos luz para as pessoas lá fora, né? Mente clara, corpo são. Que Deus abençoe cada um de nós e abençoe vocês também. E obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Amém, minha querida. Muito obrigada por você estar aqui conosco, viu? Amém. Próxima pessoa é a nossa querida Júnia. Princesa, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou, assim, ainda reflexiva. Quando a irmã Irani, quando a senhora começou a explanação da mensagem e falou, eu vou fazer aqui uma pergunta para reflexão. E aí,
Até então a senhora não tinha dado a referência, né? E eu fiquei pensando. E no decorrer da mensagem eu fui vendo, o Senhor está falando novamente a mesma mensagem. O Senhor está trazendo para nós novamente a mesma mensagem. E eu fui pegando aqui minhas anotações, peguei, quando a senhora deu a referência, eu já corri, peguei aqui o livro, né? E eu aprendi isso também com a senhora, e eu louvo a Deus por isso. E eu vejo aqui a importância de estarmos atentos à palavra do Senhor, ao que o Senhor está nos dizendo nos nossos momentos com Ele. E uma passagem de tudo, para mim foi muito importante, mas algo que, mais uma vez, Deus falou fortemente ao meu coração foi o que está, uma frasezinha só do capítulo 41. Eu até queria pedir para a senhora, porque eu sei que a senhora leu várias passagens, mas elas eu consegui pegar e encontrar, porque até estava marcada aqui no meu livro. Antes, porém, eu gostaria de perguntar para a senhora só leu o capítulo 12 e o 41, ou tem mais alguma referência? Eu estou falando do Desejar de Todas as Nações, e se tem outra referência além dessas? Para eu anotar, para eu buscar, que eu não consegui encontrar todas as passagens do Espírito de Profecia. Irmã Irani? Você me ouve? Tem uma frase que está no outro capítulo, e eu já estou procurando aqui, eu falo outro. Tem uma frase só que, porque eu li esses dois, mas tem uma frase que eu peguei em outro capítulo. Assim que eu encontrar aqui, eu coloco. Tá bom, obrigada. E eu fiquei com essa frase do capítulo 41, que mais uma vez falou muito forte comigo. Não a haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Quando a senhora estava falando da nutrição, né, do espírito, do nutrir do espírito, do receber da palavra de Deus. Às vezes a gente tenta ficar só ouvindo ou esperando as orações de outras pessoas, e quando a gente pega para ler, para estudar, para anotar, mesmo que seja ouvindo de outra pessoa, como hoje, né? E a senhora nos deu as referências e foi muito interessante. Quando a gente anota, a gente aprende muito mais, porque a gente volta, estuda de novo, relê, e eu fiquei pensando. E eu estava lendo o Patriarcas e Profetas, em detrimento da lição, né, acompanhando. Tem uma parte no Patriarcas e Profetas que, deixa eu só ver qual que é o capítulo que está essa passagem, porque eu não me lembro. No capítulo 18 do Patriarcas, a minha versão é a condensada, pode ser que na sua versão aí não vai estar na íntegra, conforme eu leio aqui. A sua vai estar mais completa, com certeza. Diz assim, ó, as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração. Aquela frase que a irmã Irani leu lá no capítulo 41 do Desejado me levou a esse trecho aqui do capítulo 18 do Patriarcas, porque aqui conta-se a história da luta de Jacó, e Jacó, ele temia muito, né? Ali a sua condição, a sua situação, porém para onde que ele levou sua batalha? Para a sala de audiência com Deus, porque como a irmã Irani falou lá no início,
as lutas não são contra a carne, mas são contra as potestades. Então, são lutas fortes, realmente. E a gente já sabe o que como se deu o desfecho dessa história de Jacó, né? Enquanto Jacó lutava ali com Jesus, com o anjo celeste, o anjo do concerto, outro anjo celeste foi enviado ao encontro de Esaú. E ali o seu coração foi abrandado e a gente já sabe o que aconteceu no final, né? Então, assim, que Deus realmente possa nos abençoar e possa continuar nos dando esse entendimento, essa perseverança na sua palavra e que tudo seja pela palavra, única e somente pela palavra. Todo conflito seja resolvido com o está escrito, assim como Jesus nos ensinou através da sua palavra, né? Que Deus te abençoe grandemente, minha amiga. Que cada retorno seu aqui possa ser para nós um bálsamo vindo direto do céu, a nos confortar, a nos ensinar, a nos preparar nessa caminhada rumo à consagração, rumo à Canaã celestial. Nós sabemos que, com o caráter que temos, não vamos ver Jesus voltar, né? Vamos ver, mas para a perdição. Mas esse é o desejo, esse não é o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração é que todos que aqui se achegaram sejamos salvos. Que cantemos Amém, juntos amém. o hino do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. É isso aí, minha querida. Me chamou muita atenção também a gente parar com cada passagem bíblica que o Senhor mostra para nós, né? Os sermões são mandados por Deus, mas o que nós precisamos fazer? Meditar o que Deus quer falar conosco. Cada mensagem, né? Não escutamos e pronto. Nós temos que pegar... O Senhor nos ensina a pegar cada passagem e demorar até que o Espírito Santo fale conosco o que Ele quer falar, para que nós tenhamos uma compreensão. Isto é comer a palavra de Deus. Isto é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Que nós possamos tirar esse tempo diante de cada passagem que o Senhor traz para nós. E eu conferi aqui, é tudo no mesmo capítulo, viu? Tá, foram só esses 2 capítulos mesmo. Só muda a página. A Miriam, seja bem-vinda, minha querida. Princesa, é um prazer ter você conosco. Amém, louvado seja Deus. Obrigada, irmã Irani. Bom dia a todos. As meninas falaram aí, né? Coisas maravilhosas. Eu fiquei pensando assim, muitas pessoas pensam, eu já ouvi pessoas dizendo assim, que Deus, ele vai colocar neles essa vontade. Eu fiquei pensando, você estava passando aí, eu fiquei pensando, mas Daniel, provavelmente no início da vida dele, antes dele tomar essa decisão, foi difícil para ele, mas a palavra-chave é decisão. Daniel, ele decidiu firmemente, né, no seu coração, de não se contaminar. Então, é preciso que a gente tome essa decisão, porque Deus, ele não vai fazer nada, vai fazer assim, um milagre do nada na nossa vida se a gente não está buscando e pedindo. É preciso que a gente... Eu estava até lendo a meditação aqui de ontem, procurando aqui para eu poder falar para vocês, que a gente precisa buscar, né, esse poder de Deus. Deixa eu ver aqui. É o coração obstinado que tem rebaixado as faculdades da alma. Todos quanto quiserem aprender a ciência da salvação precisam ser submissos estudantes na escola de Cristo, para que o templo da alma se possa tornar a morada do Altíssimo. Se quisermos aprender de Cristo, a alma precisa esvaziar-se de todos os seus orgulhosos bens, para que nela Cristo imprima sua imagem. Nós teremos então uma visão tal do infinito sacrifício de Cristo em nosso favor, que a alma será abrandada e se humilhará, enchendo-se de ação de graças para com Deus. Então é preciso a gente se humilhar, né? Senhor, eu de mim mesmo eu não quero.
eu quero comer tudo que não presta, eu quero fazer tudo que não presta, porque eu sou má. Mas se eu busco esse poder, então é comunhão, né? Daniel, ele venceu porque ele tomou a decisão e ele buscou essa comunhão. Então, Daniel, ele se tornou íntimo de Deus. É preciso que eu busque ser íntima de Deus para que Deus ele venha me ajudar. Muitas coisas que eu preciso melhorar na minha vida, né? Eu continuo em oração pelos irmãos aqui que precisam, que é aqueles que falam e aqueles que não falam também eu tenho pedido e peço por mim também, que vocês orem por mim também para que eu possa crescer cada dia mais na presença desse Deus. Amém, minha querida. Muito obrigada. Tem uma outra mão aqui. Muito obrigada pela sua participação. Bom, eu me enganei, eu pensei que era outra mãozinha aqui. Vamos fazer, a irmã pediu para que a gente orasse, vamos lembrar de orar uns pelos outros. Coloca os nomes, eu anotei aqui os nomes de cada pessoa que está aqui, Nilza, Nice, Rosângela, Sandra, Sueli, Valmir, Débora, Cristine, Miriam, Terezinha, Ruth, Maria, Dalvani, Apo, Júnia, Edna, Evanilce, Jeane, Joide, Margarete, Margarida, Neide, alguns já saíram, mas eu anotei o nome de todos e eu coloco na minha agenda de oração, para que a gente ore uns pelos outros. Precisamos orar, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, precisamos clamar, interceder pelos nossos irmãos, né? Meus queridos, não tendo mais nenhuma mão aqui, vamos finalizar? Vamos fazer a oração final? Quem pode... Débora ou Miriam pode fazer a oração final para nós? Posso sim, com certeza. Amém. Oremos então. Bondoso Deus e amado Pai, nosso Pai, que privilégio que temos, ó Deus, de chamá-lo de Pai. Saber que o Senhor foi que nos criou. Muito obrigada, Senhor, porque és um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, está sempre aqui procurando nos alertar, repetindo muitas vezes, porque se faz necessário. Significa que ainda não aprendemos totalmente e que não colocamos totalmente em prática na nossa vida. E nós louvamos o teu nome por esse amor grandioso que tem para conosco. Senhor, ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos aqueles que já tomaram a decisão, fortaleça essa decisão. Ajude para que venhamos a vencer todos os nossos desejos que nos afastam do Senhor, que atrapalham a nossa comunhão contigo. E aqueles que ainda não se decidiram, Senhor, ajude a decidir. Fortaleça para que venham tomar a decisão. E cada um de nós que precisamos ainda tomar decisões em tantas coisas importantes da nossa vida, seja na alimentação, no vestuário, no estudo da Tua Palavra, na comunhão. Ó Senhor, ajude-nos, ó Pai. Nós queremos viver com o Senhor no céu, mas sabemos que, primeiramente, precisamos viver uma vida santa aqui. Se nós queremos ser santos no céu, precisamos ser santos aqui. Ajude-nos a ser santos, a refletir a Tua imagem para as outras pessoas. Ajude-nos, ó Deus. Pedimos por essa sala, por essa igreja virtual, e por cada pessoa que entra aqui, que cada pessoa que vai assistir, que cada uma delas sejam abençoadas pelo Senhor. Continue a falar conosco, Pai. Continue a enviar mensageiros para que a Tua palavra venha alcançar os nossos corações e alcançar corações das outras pessoas que precisam do Senhor. Nos dê a Tua paz, ó Deus, que em meio a problemas, a notícias ruins que possamos vir a receber nesse dia, que nada, que ninguém venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela direção dessa sala, por cada irmã que dedica o seu tempo, Deus, para poder consagrar aqui, reunirmos essa igreja, para que nós possamos cada dia mais estar mais e mais perto de Ti.
Nós queremos, ó Deus, ter uma vida de comunhão plena contigo. Nós te pedimos que o Senhor perdoe-nos, ó Deus, e ajude-nos a lembrar daqueles pecados que cometemos, que nos esquecemos. Pedimos ao Senhor que ajude-nos a lembrar, para que possamos então pedir o seu perdão. Em nome de Jesus, fica conosco, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor te dê a paz. Irani, Oi, minha princesa. Irani, Oi. eu estou com muita saudade de você, Irani. Oh, eu Estou com também muita com saudade. saudade. Gente, que Porque o coisa primeiro abraço linda. me deu lá no Pentecoste. A primeira vez que eu fui no Pentecoste com a Tamires, você me deu aquele abraço. Irani, eu não esqueço a sua alegria, eu não esqueço o seu abraço, o seu conchego. Foi muito especial para mim. Eu estou com saudade de você. Eu tenho seu contato, mas eu não consigo ver você conversando no Zap. Eu quero conversar com você no Zap, Irani. Que saudade, meu Deus. Nota muito feliz de ouvir você hoje, viu? Através do Tudo Espírito bem, Santo. eu vou falar com você aqui no particular, tá bom? Tá bom, fala, mas eu preciso falar com você, viu? Tá bom, um abraço, minhas Deus irmãs. abençoe você. Abençoe a todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Amém, que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um aqui e nós vamos estar juntos, todos nós, meus queridos. Eu estou com saudade de todos Amém. vocês. Um abraço. Amém. Irmã Irani, Pois não, irmão. se a irmã não se importar, eu tenho um hino aqui para fechar o culto, que fala sobre Daniel, pode ser? Pode, irmão, pode sim. É louvor, é adoração. Pode cantar. Amém. Na verdade, não sou eu que vou cantar, não. Eu estou com um irmão aqui do Rio de Janeiro, ele vai cantar e vai tocar no violão. E vai cantar. Amém. Bom dia, irmãos. Senhor Deus, nos abençoe nesse dia. Que possamos crer na palavra do Senhor, possamos colocar em nossa vida sua palavra como nossa guia, que poderá nos levar até a Canaã Celestial. Irei cantar esse louvor que diz: creio. Um Deus que pode tudo, que dá luz a este mundo, no que fez a noite tão linda ser. Nessa verdade santa, quem está caído se levantar. Na grande virtude que essa palavra tem, é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá dos céus, é a palavra
santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo então fugiu, mas a Faraó creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo nem arranhões. Ele estava, a palavra de Deus é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá dos céus, é a palavra santa do Senhor. É a palavra santa do Senhor. Amém, amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe, meu irmão. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, para todos.